Bom dia, povo amado do Senhor. Vamos dar início à aula 2, dando continuidade ao nosso estudo. Dando continuidade nesse estudo. Não se esqueça de descer lá no canal, desce lá embaixo, lá, dá um likezinho lá, já curte. Se não é inscrito, se inscreve lá, ativa o sininho para que você possa receber os áudios todos os dias, possa receber aí as filmagens. Então esteja participando para que possamos juntos ser uma família. Vamos dar início então à aula 2. Por que sair do sistema religioso? Qual o motivo, qual a razão de sair desse sistema religioso? De onde vem a liturgia do culto protestante? Você vai lá, pula, rodopeia, sapateia, mas nunca parou para pensar, ou para estudar, ou para buscar da onde vem, da onde que vem essa liturgia, da onde vem esse modo de fazer esse tipo de culto, da onde vem esse culto. Esta tem suas raízes principais na missa católica. A missa, por sua vez, saiu do antigo judaísmo e do paganismo. Segundo o famoso historiador Will Durant, a missa católica foi baseada em parte no culto do templo judaico. É só você pesquisar, é só você abrir os teus olhos. Não estou diferente do que muitos acham, como até o nosso amigo foi lá no canal lá comentar, e eu agradeço, eu louvo a sua vida por isso, porque quando ele faz isso, prova a veracidade do que eu estou falando, prova o quanto eles não são ovelhas, sim cabritos, longe de ser ovelhas, longe de estar naquilo que Jesus ensinou. Mas é só você pesquisar, é só você procurar. Eu não sou contra os evangélicos, não sou contra os católicos, não sou contra os espíritas, mas também a minha missão, preciso deixar claro que a minha missão é trazer a verdade. Por exemplo, quer ver? Os católicos, os evangélicos e os espíritas viviam nos dias de Jesus. Você sabia disso? Você sabia que tinha todos eles nos dias de Jesus? Pois é, lá estavam os fariseus católicos. Lá estavam também os saduceus espíritas. E lá também estavam o povo que acompanhava Jesus, evangélicos. Dava o pulo, dava o grito, ficava feliz com as curas e milagres, mas quando Jesus falava a verdade, todos sumiam. Todos. Não ficava nenhum. Sabe o que mais doeu em Jesus? Não foram os cravos sendo pregado na cruz. O que mais doeu em Jesus foi o abandono. Onde é que estava o cego que voltou a enxergar? Onde é que estava o leproso que foi curado? Onde é que estava o coxo que começou a andar? Aonde? Diz para mim. Todos o abandonaram. Foi isso que doeu. O que doeu na cruz não foram os cravos. Foi o abandono. E é para isso que nós precisamos olhar. É para isso que eu estou aqui. É esse o motivo de eu estar aqui. Eu não estou aqui para meter o pau em ninguém. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu estou aqui apenas para trazer os fatos que está escrito. O que está escrito, está escrito. O que não está escrito, não está escrito. E não é evangelho. Não é cultura. Hoje as igrejas, o que elas fazem é a mesma coisa que um museu faz. Ficam somente relembrando o passado. E o evangelho de Boas Novas, onde é que está? Então a missa católica foi baseada em partes no culto do templo judaico. Nós veremos isso ao longo do tempo. E em parte nos místicos rituais de purificação dos gregos. O sacrifício substituto e a participação, no sacrifício e na participação. Gregório o Grande, de 540 a 604, é o homem mais responsável pela formação da missa medieval. A missa medieval refletia a mente de seu padre, Gregório.
Assim como Paulo também ensina, né, em Romanos 1, que a nossa mente é de acordo com os nossos líderes. Não é assim? Nós não falamos igual ao nosso pastor, não falamos igual ao nosso padre, não é exatamente assim, igual ao nosso mentor. Pois é, tá lá. Foi uma combinação de rituais pagãos e judaicos, borrifados com teologia católica e vocabulário cristão. Ele escreveu a mente grega, moribunda, teve uma sobrevida na teologia e liturgia da igreja. O idioma grego, após reinar por séculos sobre a filosofia, chegou a ser o veículo da literatura e do ritual cristão. O misticismo católico, que se desenvolveu do século IV até o século VI, foi essencialmente pagã. Essencialmente pagão. Os cristãos copiaram as vestimentas dos sacerdotes pagãos, coisa que Jesus não ensinou, o uso do incenso e da água benta nos ritos de purificação, a queima de velas durante a adoração, a arquitetura da Basílica Romana em seus edifícios de igreja, a lei romana com a base da lei canônica, o título Pontífices Maximus, Sumo Pontífice, o grande Gadol Cohen, né? Assim como depois também os evangélicos com o pastor presidente, temos o pastor presidente na cadeira principal, o grande Gadol Cohen, assim como era no templo nos dias de Jesus, Anás e Caifás, né? Anás, o grande Gadol Cohen, e seu sogro Caifás. Não era assim? Não temos lá o pontífice e seus ajudantes? E assim por diante, ou seja, é a mesma coisa. Nada foi mudado, foi-se apenas reformado. Foi-se reformando, mas Deus não reforma, Deus destrói. O Criador, ele destrói e começa do zero. Por isso você precisa desconstruir toda essa teologia cristã que há dentro de vocês. O que é teologia? Tel e logia, né? Tel, na sua maior etimologia, é Zeus, mas vamos deixar por Deus, como muitos entendem, né? Então, Deus Criador, vamos dizer assim, né? Que é Senhor dos céus e da terra. Então, teologia, conhecimento de Deus, conhecer a Deus, né? Então, você precisa destruir dentro de você esse conhecimento, esse achar que conhece Deus e passar a conhecer Deus de verdade. Chegará um tempo que me adorarão em espírito e em verdade. E deles fluirá um rio de águas vivas. Jeremias 31, do 31 ao 34. Você precisa decorar. Você precisa saber, né? O que não as letras, mas decorar o que significa, que haveria um tempo, haveria de chegar um tempo, e esse tempo chegou, haveria de chegar um tempo, chegou após a partida de Cristo, Por isso Mateus, Marcos, Lucas e João não se encaixam nisso, mas a partir de Atos dos Apóstolos começa, entendeu? Este tempo. Então aqui, dando seguimento, né? O pontífice, o bispo principal e os rituais pagãos para a missa. Mas esta água parada da liturgia experimentou sua primeira revisão quando Martinho Lutero entrou em cena em 1483 a 1546. No ano de 1520, Lutero lançou uma violenta campanha contra a missa católica romana. Veja que é um próprio padre. Eu não estou fazendo nada de errado, pois isso já aconteceu também. Não é verdade? Não está aqui, não está na história, é só ler a história.
Martinho Lutero, aproximadamente em 1517, foi o ápice, encerrando-se em 1520, tendo o ápice em 1520. Martinho Lutero lança uma violenta reforma, uma violenta campanha, uma violenta tentativa de reformar a missa católica. O ponto culminante da missa sempre foi a Eucaristia, também conhecida como comunhão, ceia do Senhor ou Santa Ceia, que se você ler o Concílio de Nicéia lá, você vai entender o que é Santa Ceia. Você vai entender aonde começou, por que foi feita a Santa Ceia, por que foi criado esta Santa Ceia, que é o ponto principal de prender as pessoas no culto, prender as pessoas na missa, na religião, no medo, no pânico. Um dia eu vou explicar aí sobre o delta principal da igreja, o delta principal de prisão da igreja: culpa, medo, pecado, erro, engano. Tudo é direcionado para o momento mágico, quando o sacerdote parte o pão e o distribui para as pessoas. E claro, sempre vem aquele medinho, de que se nós não participar, nós vamos para o inferno. Pois é, mas Jesus não foi a peça principal. Jesus não foi quem morreu na cruz para que nós fôssemos salvos, para abrir o caminho. Ele não foi o único sacrifício. Mas é que quando fazemos isso, estamos partindo o pão. Vamos entender, mais à frente nós iremos entender. Lá na aula 15 do módulo 2, é quando nós iremos entender perfeitamente a questão da ceia e do batismo. Mas até lá, nós precisamos ir galgando degrau a degrau. E Jesus, ele olha para Pedro e diz: Petros, tu és pedra. Pedra pequena, seixo de rio. Pedro era pedra pequena, seixo de rio, que rolava de um lado para o outro. Tu és pedrisco, pedra pequena. Eu sou a pedra maior, e sobre mim será edificada a minha igreja. É só entender as escrituras, está lá bem explícito. Jesus estava dizendo assim, traduzindo para o português, Jesus estava dizendo assim: Pedro, tu és o primeiro tijolo da construção espiritual, não física. Tu és o primeiro tijolo da construção. Mas é claro, os sábios vão lá e interpretam tudo. Sempre acham um versículo, tem sempre um versículo na Bíblia para o que quiser, E vão lá e interpretam do jeito deles e vão lá e constroem templos e templos e mais templos. E por aí vai. Lá na aula 5 você entenderá sobre templos. Aguarde com paciência até lá, observe todos os vídeos, não faça como muitos, olha só o rodapé, olha só o princípio, as primeiras palavras ali, o bom dia, e já não olha mais, e fica baseado no que eu escrevi no título. E aí vai lá comentar, me crucificar pelo que eu escrevi no título. O título é simplesmente para chamar atenção mesmo. É para revoltar, a função do título é essa, é revoltar e chamar atenção. Senão ninguém olha. se não revoltar, ninguém olha. É basicamente assim, a cada vídeo eu vou apertar um pouquinho mais. Tudo é direcionado para o momento mágico, quando o sacerdote parte o pão e o distribui para as pessoas. Da perspectiva da mente católica medieval, oferecer a Eucaristia era Jesus Cristo se crucificando novamente, todos os dias se crucificando por nós, toda semana, todos os meses. É uma bagunça, uma vez por ano, é uma bagunça, ninguém sabe o que é e o que não é, Porque o Espírito do Senhor não está no meio, não é o Espírito do seu Filho, Como ele fala em Gálatas. Desde Gregório o Grande, 540, 604, a Igreja Católica ensinava que o Messias é novamente sacrificado através da missa. No culto de adoração dos protestantes modernos, o púlpito é o elemento central e não a mesa do altar. Lutero recebe o crédito por fazer com que o sermão seja o ponto culminante do culto protestante. Ou seja, a liturgia de Gregório
e de Lutero são praticamente a mesma coisa. Já Calvino e John Knox alongaram o formato litúrgico. Estes homens criaram suas próprias ordens de adoração ou liturgia entre os anos 1537 e 1562. A mais notável foi a coleta de dinheiro após o sermão. Como Lutero, Calvino enfatizou a centralidade da pregação durante o culto de adoração. Pelo fato dos instrumentos musicais não serem mencionados explicitamente no Novo Testamento, Calvino eliminou o órgão e os coros que foram colocados, falamos lá na introdução, foram colocados para honrar o luxo, a pompa, o luxo de Constantino. Era a única forma de honrar Constantino, aquele grande sacerdote, aquele grande general, que agora tornou o cristianismo a religião oficial do reino, era ter um coral, uma banda, uma orquestra para louvar. Não é assim? Todo cântico era entoado sem instrumentos. Já os puritanos, que foram os calvinistas da Inglaterra, adotaram um rigoroso biblicismo e aderiram a uma estrita que a letra é pequena, estrita liturgia do Novo Testamento. Mas o esforço puritano em restaurar a reunião neotestamentária da igreja fracassou dramaticamente. O abandono destas vestes clericais, ídolos, ornamentos e o clero escrevendo seus próprios sermões foi uma contribuição positiva que os puritanos nos legaram. Hoje estamos aqui graças a Jesus, é claro, mas com a contribuição dos puritanos. Vale a pena notar que em algumas reuniões dos puritanos, aos leigos era permitido falar ao final do culto, ou seja, cumprindo lá 1 Coríntios 14, 31, aquilo que Paulo falou, onde todos têm o direito, organizadamente, todos têm o direito de falar, profetizar, como está na tua Bíblia em português. Todos têm direito do parlamento. Os metodistas proporcionaram uma dimensão emocional à ordem de adoração protestante. Os metodistas proporcionaram uma dimensão emocional à ordem de adoração protestante. A congregação foi convidada a cantar com força, vigor e fervor. Desta maneira, os metodistas foram os precursores dos pentecostais. Aí vem a influência de D.L. Moody, que trouxe as sementes do evangelho revivalista que foram espalhadas através do mundo ocidental. Ele focava em um ponto central, a salvação do pecador. Os demais fins eram secundários. Para Moody, a igreja era simplesmente uma associação voluntária para os salvos, até que chegaram os pentecostais, que trouxeram uma expressão mais emotiva, através dos cânticos entoados pela congregação. Estes incluíam mãos levantadas, danças entre os bancos, bater palmas, falar em línguas e o uso de pandeiros. Enfim, em toda a história cristã, percebe-se que o protestantismo seguiu o caminho da sinagoga,
ao colocar o livro no centro de seus cultos. Lamentavelmente, nem o catolicismo, nem o protestantismo tiveram êxito em colocar o Salvador no centro de suas reuniões. Como eu falei ontem no estudo presencial das terças-feiras, né, o Novo Testamento, ele não é para ser lido, ele não é escrito. O Novo Testamento ele foi feito para ser vivido. Eu estou mentindo? Né? E Jesus que disse: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Por que não? Porque Jeremias 31, do 31 ao 34 diz que eis que virá um tempo ao qual a sua palavra, seus mandamentos serão escritos com sangue na tábua do coração, onde não pode ser tirado, onde não pode ser apagado, para que nós não pudéssemos anular. Então, passarás os céus e a terra. Esses céus e essa terra que nós conhecemos deixará de existir, porque não haverá mais morte, não haverá mais sangue. Ou seja, nós começamos no Jardim do Éden e terminaremos no Jardim do Éden. Da mesma forma que começa, termina. Só os ignóbios não conseguem ver isso. Ou seja, só os espertalhões, aqueles que se dizem sábios, que não conseguem ver isso. Que da mesma forma que começou, irá terminar. E você acha que essa Bíblia de papel que você carrega embaixo do braço vai ter até lá? Você acha que essa Bíblia de papel que você carrega embaixo do braço, quando os cavaleiros descerem, não vai... Quando os cavaleiros... Não é descerem, é apenas uma metáfora, né? Mas quando eles surgirem, vai continuar? Quando as guerras começarem e o fogo tomar conta de tudo, destruir tudo, você acha que 2/3 da terra será destruído? Você acha que essas Bíblias de papel continuarão? É óbvio que não, mas a sua palavra não passará, porque ela estará dentro de nós, ela está dentro de nós. Esse é o Espírito do Filho, do Criador, a qual ele fala na sua própria palavra. Né? Precisamos viver do Espírito e não da letra, porque a letra nos mata. Então, por que sair do sistema religioso? Porque a reforma foi importante, mas não restaurou a mensagem do Evangelho, tendo o Salvador como assunto único e principal. É óbvio que a reforma foi importante, sempre é bom, mas ela não reformou por completo, ela não destruiu e começou de novo, ela não restaurou por completo, ficou rachaduras. Se você pegar um vaso de barro, de cerâmica, de argila, e você mandar restaurar ele, né, é fácil de você saber. Por fora ele vai estar lindo. Quando você chega num lugar e vê um vaso lindo, chega numa loja para comprar, vou te dar uma dica, e você vê um vaso de cerâmica lindo, lindíssimo, você quer saber se ele é restaurado, se ele está na sua etimologia correta, certa, novinho, né? Você olha por dentro. Porque, como disse Jesus, vocês não passam, sacerdotes, de sepulcros caiados. Por fora são bonitinhos, mas por dentro só tem morte, só tem osso, não há vida. Pegue um vaso, olhe ele por dentro. Por dentro ele está todo craquelado, né? Cheio de rachaduras, porque ele foi só embelezado por fora, foi só passado uma nata, uma pele, botado uma pele por fora. Uma pele de lobo ou de cordeiro, como você quiser, só para maquiar. Então a reforma ela foi boa, mas não restaurou a mensagem do Evangelho. Ela deixou bonito, mas não restaurou por dentro, não restaurou o que tinha que restaurar de verdade, tendo o Salvador como assunto principal. Hoje é apenas contado a história, como nos museus é contado a história. Nós tínhamos que mudar o nome de igreja para museu, porque fica só contando a história da antiguidade. Mas o Evangelho ele precisa se renovar, Jesus ele mandou nós espalhar as boas novas, não ficar repetindo a história. Coitada da mulher do fluxo de sangue, não aguenta mais perder sangue. O cego não aguenta mais ser carregado. Ele está chamando o seu povo para fora em Apocalipse 18:4 e em João 10:4.
Ele diz: sai para fora. Ele está chamando para fora. Ele promete ir adiante das suas ovelhas e guiá-las como único pastor. Quem é o único pastor? Jesus. Jesus. Quem permanece no sistema religioso, conhecendo a verdade, comete pecado. Paulo diz em Romanos 14 que tudo é segundo a consciência, tudo que é segundo a consciência pode ser pecado. Ou seja, se você não sabia, pode ser que não será cobrado, mas se é segundo a consciência, pode ser pecado. Se você já sabe, mas uma vez que aprendeu o certo, a verdade opera em sua consciência. E então, não obedecer a voz e o chamamento da verdade comete pecado. Por isso, não importa o quanto vão criticar, eu estou aqui. Com bastante debilidade, porque não tenho recursos financeiros e não peço, né? Se alguém sentir o desejo no coração que Deus abençoar, para me abençoar, amém. Se não, eu também não peço, né? Vou fazendo conforme posso. Mateus 6,33, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quais demais coisas? O direito, Jesus falou um pouquinho antes para os apóstolos, o direito a comer, o direito a se vestir e o direito a dormir, né? Não é luxo, não é pompa, é apenas o direito de comer, o direito de se vestir, né? E o direito de ter onde dormir. E pior que isso, será cúmplice, conivente, participante de seus pecados. Que pecados? Os erros que a igreja comete. E você, fazendo parte dessa multidão religiosa, poderá ser tido como culpado pelo crime da cumplicidade. Isto é, dizer amém e fazer vista grossa aos graves erros do sistema. Como esse camarada que foi lá criticar lá no canal, né? É cúmplice. Por isso eu louvo a Deus pela vida dele, porque eu posso usar ele como exemplo, já que ele se expôs ali, então eu posso usar ele como exemplo, né? É cúmplice conivente de um sistema, né, de um sistema religioso, né, religar o homem a Deus, que nunca ligou ninguém a nada, né, não a Deus, né? Quem menos liga o homem, religa, na verdade, né, o homem a Deus é a igreja. E é justamente para esse tipo de gente que em Apocalipse 18:4 está dizendo: sai dela, povo meu, sai dela. Dela quem? Da igreja? Não, da religião. Pare de ser sacerdote, pare de ser, né, fariseu. Os fariseus sempre murmurando. Jesus estava lá, curava cego, curava enfermo, fazia de tudo, multiplicava pão, mas os fariseus sempre murmurando, os murmuradores. Ninguém deve sair do sistema religioso por ira, por raiva, por vingança, divisões, frustrações, por não ter conseguido alguma posição hierárquica. Quem me conhece sabe, eu não saí do sistema religioso, né? Eu cumpri até o último dia que eu estive no sistema religioso, eu cumpri com as minhas obrigações. Eu saí porque Deus me guiou. E só estou aqui falando porque o Espírito me guia, porque senão não tinha como eu falar. Muitas vezes eu falo coisas que nem mesmo eu sei de onde vem, só sei que vem. E é assim que funciona. Ele disse, a promessa dele, que fluiria um rio de águas vivas de dentro de nós. Quer ser assim também? Né? Nasça das coisas do alto, como disse Jesus. Nasça da água e do Espírito, mas não é dessa água da sanga aí, não. Nasça da água de verdade. A água é H2O. Você sabia disso? H2O é oxigênio puro. Você sabia disso? Oxigênio é o ar que respiramos. Você sabia disso? Você sabia que o ar que nós respiramos é o próprio Deus, que é onipresente? Por isso ele está em todo lugar. Sem ele, sem Deus não há vida. Sem oxigênio não há vida. Você sabia disso? Mas isso é física quântica, nós não vamos entrar nessa parte não.
não hoje. Se fizer isso, comete pecado. Se continuar conivente, complacente, comete pecado. A liberdade é para ser vivida com responsabilidade. Não é porque agora Jesus exclamou tetelestai na cruz, sois livres, está consumado, tudo está pronto, tudo está feito. Não é porque ele disse isso que você vai sair por aí borboleteando, você vai sair por aí pecando. Não, não. A liberdade ela é para ser vivida com responsabilidade. Nenhuma condenação há mais para nós. Estamos livres no Messias. Hebreus 9. Só há caminho, só há porta, só há graça, só há cáris. Quando a segunda casa está de pé, quando a primeira casa é caída. Portanto, meus amigos e minhas amigas, sai dela, povo meu. Apocalipse 18, sai dela. Abra os teus olhos, adentre para Cristo, permita que a segunda casa se levante, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, disse ele. Porque a glória da primeira não levou a salvação, mas a glória da segunda leva. Sabe o que é salvação? É continuar existindo após a morte. É estar com Ele no paraíso. É voltar ao jardim do Éden. Isso é salvação. Sabe o que é perdição? É deixar de existir. E ninguém lembrar mais. É acabar. Acabou. Chegou ali, acabou. Mas não usaremos da liberdade para dar lugar à carne. Gálatas 5,13. Então só saia do sistema religioso quando de maneira decisiva entender o Evangelho. Até a próxima, na aula 3. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.